amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também. Porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Boa noite. Hoje, eu, Irivalda Bezerra, membro da Academia de Negócios, estou aqui para um bate-papo maravilhoso e apresentar para vocês o Pode Empreender com uma convidada extraordinária, sobrenatural, a doutora Elaine Maia. A nossa querida, maravilhosa Elaine Maia, que tem muito a contribuir nesse bate-papo, que vai contar com a gente, pra gente, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional e muitas novidades que ela vem trazer pra gente. Boa noite, doutora. Boa noite, Irivalda. Boa noite a todos que possam estar aqui nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, podendo participar do Pode Empreender da Academia de Negócios com Alma. Eu também sou membro da Academia de Negócios com Alma. É um prazer fazer parte desse projeto sensacional. E agradeço imensamente o convite para estar aqui apresentando, contando um pouquinho da nossa história. Né? Com certeza, doutora. Tem tudo para contribuir com a saúde, com o pessoal. Eu sei que você é uma mulher de bravura, uma mulher guerreira, uma mulher que veio mostrar para que veio, e que eu tenho muito orgulho de ter você como minha cliente, como minha paciente, como minha amiga pessoal. E a gente agora vamos mostrar para o mundo quem é a Elaine Maia. Bom, gente, eu sou Elaine Maia, sou médica, sou ginecologista, a princípio de formação, atuo em Barra do Garças desde 2005 e é um prazer, amo estar aqui. Aqui fiz a minha família, aqui meus filhos nasceram, meus 2 filhos são barragarcenses e eu sinto um prazer enorme de aqui ter vindo exercer a minha profissão. Eu comecei em 2005, fui a que realizou o primeiro parto na maternidade municipal de Barra do Garças. Sempre exerci minha profissão como ginecologista obstetra. Amo o que faço, faço com muito amor, cuido de cada paciente que me procura com muito carinho, com muita atenção. De 2020 para cá, eu dei uma mudada um pouco na minha área de atuação. Integrei também a medicina integrativa. O que é medicina integrativa? Né? Uma coisa que as pessoas conhecem pouco. É olhar para a paciente ou para o paciente de forma integral, podendo ver essa mulher, esse homem,
da cabeça aos pés. A gente tem que saber do fio de cabelo à unha do pé. Ah, isso eu amei. Do fio de cabelo aos pés. Cuidar da cabeça aos pés. Maravilha. Então, a nossa conexão tem tudo a ver, né, doutora? Com certeza, sem sombra de dúvida. Porque hoje eu não canso de dizer que reduzir uma mulher a um par de mamas, um útero, um par de ovários, um canal vaginal é diminuir muito essa mulher. Então, a mulher, a gente precisa saber como ela dorme, se ela tem queda ou não de cabelo, como está a vida pessoal dela, como ela come, se faz atividade física ou não. E tudo isso está relacionado com a parte ginecológica. Às vezes a mulher chega no consultório e fala: doutora, eu vim aqui porque eu estou tendo muito sangramento menstrual. E quando você vai investigando, examinando, você vai ver que o início de tudo isso pode estar no intestino, tem relação com a alimentação, com o estilo de vida que ela leva. Então é isso, cuidar das pessoas de forma integral. Isso é a medicina integrativa. Humanizada, né, doutora? Exatamente. Hoje nós temos a humanização, esse conjunto de um todo, de levar saúde, beleza, bem-estar para os nossos clientes e pacientes, né? Exatamente isso, né? Então, foi assim que eu ampliei a minha área de atuação. E nessa virada, eu modifiquei bastante da pessoa física, foi quando eu resolvi empreender. Né? Por que eu estou no pode empreender? Mas você é médica, você é empresária, eu modifiquei do CPF para um CNPJ. E hoje, sim, eu tenho orgulho em dizer que eu tenho uma empresa, que é o Instituto de Saúde Integral Humanize, na Rua Pires de Campos, onde a gente tem outros colegas trabalhando junto com a gente, desenvolvendo um negócio dentro da área de saúde. E isso tem sido, assim, maravilhoso, tem sido fantástico descobrir a capacidade que eu tenho de empreender. E buscar sempre o melhor, levando o melhor tratamento para todas as pessoas que procuram o nosso trabalho. Mas, doutora Elaine, você vem com dom, com propósito na vida, antes da empreendedora, né? Você veio trazer a vida, né? Você teve o dom, Deus colocou em suas mãos de trazer a vida. Conta-se um pouco para nós, dos seus obstáculos, ou você pode contar também assim um parto que mais te emocionou. Conta pra gente aí um pouco desses momentos seus. E aí, exatamente, eu quero deixar bem claro, eu não deixei de fazer obstetrícia. Eu faço ginecologia, faço medicina integrativa e amo fazer obstetrícia, amo cuidar de gestantes, amo trazer crianças ao mundo e dou sempre preferência pelo parto natural humanizado. Tenho acompanhado várias mulheres que desejam o parto natural. E fazer obstetrícia é sensacional. Poder realizar partos, poder trazer ao mundo vidas é muito. Eu sou apaixonada por isso. Adoro poder desenvolver esse tipo de atividade, cuidar dessas mulheres grávidas, preparar a casinha dessas mulheres para receber o ser que a mulher mais vai amar na vida. Então, eu não canso de dizer para você, mulher, que pensa em ter um filho, que está se planejando, não faça isso sem antes cuidar da terrinha fértil do seu útero. O seu útero, a sua casa, a sua saúde deve estar impecável antes de você colocar dentro do seu útero um bebê. Porque dali, o período gestacional, é muito importante a gente dizer isso, o período gestacional é o período de maior desenvolvimento de células de um ser humano. Nunca em nenhum outro momento da vida, duas células iniciais, um ovócito e um espermatozoide, que vão chegar no final de 40 semanas com aproximadamente 3,5 kg e com todas as células do corpo formadas. Então, em 39 semanas, há uma grande evolução. Então, esse período deve ser, sim, muito valorizado, muito... a mulher grávida deve ser muito bem cuidada, realizar suplementação, ter uma saúde impecável, pois dali vai sair
seres que vão viver. Que lindo. E como eles vão viver? Que lindo. Qual vai ser a saúde dessa criança ao nascer? Vai depender de como eu, mulher, levei minha gestação. Como vai ser o meu pós, né, doutora? Exatamente. Como vai ser o crescimento e o desenvolvimento? Hoje a gente diz, por exemplo, que tem surgido muitas crianças, o diagnóstico de autismo, né? Que está para 1 em cada 33 crianças. Por que aumentou tanto o autismo? Justamente não podemos deixar de pensar nos cuidados da gestação. A nutrição dessa mulher durante a gestação, o estilo de vida que essa mulher leva durante a gestação. O emocional. Tudo isso interfere no desenvolvimento. O neurodesenvolvimento fetal, a partir de 20 semanas até 39 semanas, deve ser muito valorizado. E poder realizar partos de crianças saudáveis que vão ter um bom desenvolvimento é simplesmente sensacional. Tenho vários partos maravilhosos que eu já pude acompanhar, várias histórias, vidas salvas pelas minhas mãos, que me trazem muitas emoções. Hoje eu encontro crianças, adolescentes, posso nem falar muito, né, porque a idade vai aparecer. Mas, assim, tenho partos, né, que eu já fiz há 20 anos. É sensacional poder ver o desenvolvimento, o crescimento dessas pessoas, verem como estão bem, como estão se desenvolvendo bem, se tornando pessoas adultas, bem formadas. Então, poder trazer a vida ao mundo de boa qualidade é sensacional. Eu amo fazer obstetrícia e quero deixar esse recado. Eu não deixei de fazer obstetrícia a partir do momento que eu estou fazendo medicina integrativa. Esse é o propósito que Deus colocou nas suas mãos, né? Exatamente. Eu, doutora, como mãe, ninguém me ensinou isso, né? E eu tive 2 partos normais, meus filhos, porque eu não sei que era uma coisa de dentro de mim. Ninguém me falou. Minha mãe até achava, porque antes de engravidar, eu era meio doentinha. E depois, quando eu engravidei, minha mãe pensava que era impossível eu ter parto normal. Mas isso era uma coisa que falava mais, sabe? Falava dentro de mim, assim, ardentemente. Os meus 2 filhos foram de parto normal. A minha filha teve parto normal. E, assim, eu não trocaria. Eu, Irivalda, dentro de mim, eu não trocaria. A natureza é sábia, inteligente. Então, o parto natural, o mais natural possível, ele é capaz, deve ser sim tentado. E é a natureza. Nós estamos lidando com a natureza. Digo mais, a partir do momento que nós médicos passamos a intervir, nós dificultamos que a natureza haja. Então é muito importante sim a gente estar ao lado. Etimologicamente falando, o que é obstetra? Obstetrícia. Obstetrícia significa estar ao lado, vigiar, dar um bom cuidado, né? Pré-natal, natal, né? No período do nascimento, no pós-parto. Mas não devemos intervir se não for necessário. Quando é necessário, sim, a gente precisa intervir, fazer o que tem que ser feito. Mas quanto menos num trabalho de parto, nós colocamos a mão de forma de querer resolver, de querer acelerar aquele parto, mais fácil aquele parto acontece. Então é muito importante. Tem que cumprir o ciclo, né? Exatamente. Tem que cumprir-se o ciclo. Exatamente. Porque não tem emoção maior do que quando a gente, que a criança passa, que a gente sente, assim, eu me senti totalmente realizada. Eu tive meu filho em Bom Jardim e a minha filha aqui em Barra do Garça. Mas eu não trocaria pela minha saúde, sair andando com meu filho nos braços e foi tudo lindo, maravilhoso. Claro que a gente até brinca, né, que Nossa Senhora passa a mão na cabeça, a gente esquece a dor, né? Sim, tem isso, né? Tem esse ditado aí. Sim. Mas é uma emoção surreal. Com certeza, né? É maravilhoso. Os partos normais que eu posso acompanhar são... Eu amo. Hoje, adoro poder fazer e deixar nascer o mais natural possível. E hoje, doutora, é assim, qual que é o desafio maior seu na parte de acompanhar, da obstetra, de acompanhamento? Qual que ainda hoje prevalece? Qual o desafio maior?
Exatamente, eu acho que preparar o terreno biológico dessa mulher, tentar explicar para essa mulher a importância da gestação, o quanto esse desenvolvimento fetal é importante. Hoje eu trabalho na rede privada, eu não acompanho pacientes gestantes na rede pública, mas mesmo no consultório, às vezes, as pacientes não entendem muito a necessidade da suplementação. Então, hoje, eu vejo como um desafio importante para nós, que trabalhamos com obstetrícia, que vamos trazer vida ao mundo, é diminuir, sim, a quantidade de problemas neurológicos associados à criança. Trabalhar com a prevenção. Exatamente. Entender e explicar e estudar profundamente a necessidade de suplementar estas mulheres grávidas. Este é um grande desafio. Quando a gente fala em rede pública, infelizmente, a assistência não é tão adequada. Quando eu estava plantão na maternidade municipal, a gente via mulheres chegando muito despreparadas, desnutridas. Hoje eu digo, a alimentação das pessoas está muito ruim. As pessoas querem o que está pronto, não querem preparar os alimentos, então vai lá no supermercado e compra o que está pronto. E a gente vive uma epidemia de desnutrição, uma epidemia de falta de nutrientes, macro e micronutrientes, minerais, porque as pessoas comem mal. Elas baseiam a alimentação em carboidrato, em calorias vazias, com poucos nutrientes, poucos micro e macronutrientes. Então é muito importante a gente avaliar os minerais, magnésio, ferro, selênio, zinco, avaliar os macronutrientes, a quantidade de proteína que essa pessoa está comendo, a quantidade de carboidratos, dar preferência por uma alimentação mais natural. Eu falo, descascar mais e desembalar menos. Então, ir no supermercado e basear a compra no açougue, nas verduras, nas frutas, evitar alimentos prontos e processados. Para mim, esse é um grande desafio. Quanto que a gente hoje tem a cada criança que nasce, a cada 33 crianças, hoje, pela última divulgação que a gente tem da Sociedade Mundial de Pediatria, a cada 33 crianças, uma tem autismo. Isso é muito grave. É uma condição muito ruim, TDAH. E por que isso acontece? Devido ao estilo de vida que essa mulher está levando durante a gestação. Então, para mim, esse é um grande desafio. Modificar essa estatística faz muita diferença. E pegando um gancho nisso que você está falando, doutora, para mim também, eu tenho muitos desafios com gestantes. Eu já, como cabeleireira, eu tinha esse cuidado, né? Mas, às vezes, a gente vai contra o médico, o próprio médico. Por quê? Porque hoje é autorizado, né? Eu até quero levantar essa questão com você, porque assim, a partir de certo mês, hoje as pessoas querem alisarem o cabelo, querem colorir o cabelo, e eu, como cabeleireira, eu nunca fiz, nunca executei, eu sempre recusei, mas eu e poucas que fazem isso, né? Até porque ela chega com o atestado médico que pode fazer, e hoje tem escova progressiva para grávida, gestante. Eu sei que é um assunto muito polêmico, sabe? Mas eu queria que você me falasse um pouco disso também. Eu digo o seguinte, couro cabeludo é muito vascularizado. Qualquer mínimo corte sangra horrores. Então, tudo que a gente faz no couro cabeludo vai ter uma absorção rápida, porque a pele do couro cabeludo é fina e a trama vascular que ali existe é muito intensa. A microcirculação é muito intensa. Eu não recomendo as minhas pacientes gestantes realizarem nenhum procedimento químico durante a gestação. No máximo, uma mecha com uma distância de pelo menos 2 centímetros da raiz.
uma mecha que vai só descolorir, sem contato com o couro cabeludo, para não ter essa absorção. Gente, qualquer coisa que a gente passa no nosso couro cabeludo, a absorção é muito rápida, porque o couro cabeludo é muito vascularizado. E também... Não discordo de você em não realizar esses procedimentos de escova progressiva, alisamento. Ai, doutora, não como existe, é que eu vou né, fazer? doutora? Para grávidas, não... É química e pode sim afetar aquele bebezinho que está lá dentro. Então, outra coisa também, até mesmo nas mechas, sempre tendo cuidado também, porque por causa do cheiro. Exatamente. Né? Por isso, causa só do descolorante, cheiro. nem usar máscara, os cuidados mesmo de IPIs necessários, gente, porque junta a alimentação, mais o processo químico, a gravidinha, ela não quer esperar mais o tempo. Aquele momento é o momento dela, né, doutora? E do bebê, é preciso passar, aonde está uma mudança de hormônio, aonde o couro cabeludo vai... desenvolver mais oleosidade, vão ter várias reações, então é o momento delas. E quando nós levantamos, eu hoje, como terapeuta capilar, como tricologista, eu bato muito na tecla sobre prevenir, né? Prevenir a queda, cuidar para quando ela ter o bebê, né, ela já não sentir, não ter, né, tanto impacto do emocional. E assim, é um assunto maravilhoso, que se nós formos levantar, né, doutora? Eu digo o seguinte, se a mulher está gestante, está fazendo a suplementação de forma adequada, está cuidando da saúde de forma adequada, levando um estilo de vida legal, não está ganhando muito peso, o fio de cabelo dela vai estar bem estruturado. Por quê? Porque ela está cuidando da nutrição, a beleza de dentro para fora. Cuidar do cabelo de dentro para fora. E é muito importante a gente tomar muito cuidado durante a gestação, com tudo que a gente ingere, com tudo que a gente põe a mão, com tudo que a gente toca, porque a gente se contamina com facilidade. Sim. Hoje tem trabalhos científicos que mostram a presença de plástico em placentas. Olha, gente. Gente, então, eu sempre recomendo não consumir plástico, nada quente em vasilhas de plástico, porque o plástico derrete, o bisfenol vai ser absorvido e vai chegar à placenta humana e vai contaminar aquele bebê. Então, é muito importante, muitos cuidados. E eu digo, um grande desafio mesmo é a gente tentar modificar, tentar fazer com que as mulheres entendam a necessidade do cuidado, de levar esse período gestacional da melhor forma possível, porque ele está gerando um ser, eu não canso de dizer, é o período de maior desenvolvimento celular do ser humano. Nunca mais aquele serzinho vai desenvolver tantas células em tão pouco tempo. E isso é muito importante. Eu falo que nós mulheres carregamos esse grande peso, o gerar filhos saudáveis. Gerar filhos saudáveis, que maravilha. Ai, gente, eu fico muito emocionada, assim, de poder ter uma profissional, sabe? Ter uma profissional, assim, que vem de encontro com os meus valores, com os meus princípios, e que nós temos muito a fazer, né, doutora? Nós temos muito a levantar a bandeira, ajudar mulheres, da cabeça aos pés, o fio de cabelo, da gestação, de todas as formas possíveis, porque nós estamos aqui para isso. E falando em levantar mulheres, eu estou sabendo que nós temos uma grande novidade que a doutora está buscando, que ela está atrás, que ela foi para São Paulo, que eu vou deixar você falar. Fala aí para gente. Qual a novidade que você tem? Você está especializando em quê? Você vai nos ajudar, mas em quê? Eu falo nos ajudar porque eu já sou a primeira paciente dela. Eu já sou a primeira paciente dela, que ela vai cuidar de mim, que por muito tempo achei que era uma coisa e hoje o esclarecimento, graças a Deus, tá aí. Fala aí pra gente. Bom, gente, eu quero contar para vocês o seguinte. No começo desse mês agora, de junho, eu estive em São Paulo
com uma médica, a doutora Paula Frederici, que é uma grande especialista em tratamento de lipedema. O que é lipedema? Lipedema é uma doença associada à inflamação crônica do nosso corpo, que sempre existiu, mas que só foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um CID, como uma classificação internacional das doenças, em 2022. Passava-se como obesidade, como mais uma obesa, como mais uma paciente com peso acima, com peso aumentado, que não queria se cuidar e que fazia cirurgia e não controlava a alimentação e por isso nunca melhorava. E o que é o lipedema? O lipedema é um acúmulo desproporcional de gordura, principalmente em membros inferiores, na região do quadril e coxas e no braço. É uma gordura que inflama, que não conseguimos reduzir. Qual que é a fisiopatologia? Por que essa mulher não melhora, emagrece e não melhora, faz uma cirurgia de lipoaspiração e não melhora? Porque essas mulheres, elas conseguem manter a produção de tecido adiposo, além do período das pessoas que não têm. Então, a mulher que tem lipedema, o homem, é uma doença muito mais comum da mulher, acomete mais ou menos 15% das mulheres. Elas continuam produzindo célula adiposa ad eterno, diferente das outras mulheres. Então, a mulher que vai lá e faz uma lipoaspiração, se ela não tem lipedema, onde ela tirou gordura, não vai mais nascer gordura. Porém, aquela mulher que tem lipedema, ela aspirou a gordura, promoveu fibrose, e lá naquele local vai nascer gordura de novo. Num tecido fibrosado, num tecido inflamado, e vai só piorando. E não depende de peso, né, doutora? Não depende de peso. Não dá mais fortinha, você pode ser magra, porque eu lembro que a Yasmin Brunet, né, ela relatou no dela BBB, mostrou Simone isso. Mendes. É uma doença que ela tem a ver, ela vai melhorar com mudanças importantes no estilo de vida. Quero dizer que no estado de Mato Grosso, meu nome consta na Associação Brasileira de Lipedema. É a única médica especialista nesse assunto em tratamento clínico do lipedema. Né? Então, assim, a mulher pode fazer cirurgia? Ela vai melhorar com a cirurgia? Pode, mas primeiro ela precisa entender que é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, é uma inflamação. Precisa, sim, controlar esse nível de inflamação sistêmica, melhorar a qualidade de vida, fazer atividade física. Detalhe, não é de qualquer forma, tem que usar meia, porque a mulher com lipedema, ela tem dificuldade em ganhar massa muscular. Ela treina e não cria músculo, porque a gordura é muito fibrosada, não deixa o músculo crescer. Então, é importante treinar, é importante fazer atividade física, porém, não é de qualquer jeito. Não é levantar peso, é importante fazer com um personal que entenda do assunto. Porque às vezes você está lá na academia e fala, pô, essas pernas dessa grossura não consegue levantar peso. Mas é uma perna grossa com tecido adiposo e não com músculo. Então, é muito importante esses esclarecimentos. E quero deixar para todos que nos dias 2 e 3 de dezembro vai acontecer em São Paulo o Congresso Brasileiro de Lipedema, vai ser o primeiro congresso da ABRALI, que é a Associação Brasileira de Lipedema. Vai ter a parte para médicos e vai ter a parte para mulheres, para pessoas que têm a doença também conhecerem sobre o assunto. Então, toda mulher que se sente, que percebe que tem, pode participar. E estamos aqui prontos, buscando cada vez mais conhecer sobre o assunto, estudando o assunto para poder ajudar você, mulher, que possa, por um acaso, se ver nessa situação. E é importante também, né, ressaltar que você está buscando parcerias, né, doutora? Porque, por exemplo, igual eu mesma, ela já falou, né, vamos cuidar, ela está trazendo um personal que vai entender do assunto, que vai fazer o diferencial para ajudar nós mulheres que, né, passa por essa situação. A Nutri. É muito importante dizer que não é só o médico que vai tratar. O médico começa, faz o diagnóstico, orienta o tratamento.
mas precisa sim ser acompanhada por um nutricionista que entenda dessa dieta anti-inflamatória, um personal, um professor de educação física, um educador físico que entenda da patologia, um fisioterapeuta que entenda disso. Não é qualquer tipo de massagem, né? A mulher que tem lipedema, ela faz hematoma, manchas roxas nas pernas com muita facilidade. Aí eu tô com muita celulite, aí eu vou lá no fisioterapeuta e falo, faz aquela massagem. Sai de lá roxinha. Resolveu com muita dor, com muito desconforto, e não vai ter solução, porque é uma doença inflamatória. Não adianta eu quebrar meus vasos. Não é uma doença vascular, é uma doença inflamatória. E tem vários estágios, né, doutora? Sim, tem vários tipos, vários graus, de mais leve a mais grave. Ela evolui de cima para baixo, né, vamos dizer assim, do quadril para a panturrilha. Inclusive, uma forma da gente identificar com frequência mulheres com lipedema, adolescentes que não conseguem achar uma bota para calçar. Que a panturrilha é muito grossa e não conseguem calçar botas. Por quê? Porque a perna é grossa, de tecido adiposo inflamado. Tornozelo muito Tornozelo grosso, uma panturrilha grossa e uma celulite dolorida nas coxas. Quando a gente passa a mão, ela dói, é uma fibrose, é uma celulite dura, diferente da celulite normal. Ela gera muito trauma. Então, quando a gente nem precisa bater, meu Deus, mas eu nem bati, estou toda roxa. É muito comum, porque existe uma fragilidade capilar. Então, é muito importante que o tratamento seja individual, cada mulher tem o seu tratamento, cada mulher tem o seu estilo de vida a ser definido. E muito importante eu dizer também quais são os períodos que a gente consegue identificar com mais facilidade o surgimento dessa doença. É uma doença associada a hormônios? Sim. Mas como é associada aos hormônios? Associada a grandes variações. Então, é uma doença que muitas vezes é percebida na menarca, quando a menina entra na puberdade, que ela começa a menstruar, porque é um período de grandes oscilações hormonais. Da gravidez para o pós-parto, porque acontece uma grande oscilação hormonal, ou no período do climatério, que é quando a mulher também passa por grandes oscilações hormonais. Então, a gente precisa o quê? Tentar estabilizar esses hormônios. Há uma pergunta, doutora. Sobre quem passou pelo processo de usar muito corticóide, pode acelerar ou não tem nada a ver? Sim, porque o corticoide é um anti-inflamatório e que altera a produção do cortisol, que é um hormônio produzido pela suprarrenal. Então, sim, o uso exagerado de corticoide pode, sim, fazer piorar, desencadear o diagnóstico. E você sabe que eu acho que foi exatamente o que aconteceu comigo? Porque quando eu precisei, que fiquei 2 anos, né, usando corticoide muito forte, e aí agora eu vi que deu uma avançada, uma acelerada. Não que a doença não existisse, a doença estava ali, mas ela piorou, ela trouxe a piora. O cortisol, a glândula suprarrenal, ela é guiada pelo hipotálamo, hipófise e ovário e suprarrenal. E os nossos hormônios é hipotálamo, hipófise e ovário. Então, assim, há uma ligação. Nada no nosso corpo funciona separado. Tudo funciona interligado. Então, a partir do momento que a mulher usa muito corticoide sintético, a minha glândula suprarrenal vai falar, opa, para que eu vou trabalhar? Está entrando aqui, então eu vou parar. E aí começa a haver o quê? Grandes flutuações hormonais. Essas flutuações hormonais podem trazer à tona a piora clínica do lipedema que estava ali instalado bem quietinho, na boa, sem repercussão, sem fibrose, sem dor, sem sintomas muito importantes, até nem tinha uma sarcopenia muito importante, ou seja, uma perda de massa muscular tão importante. Mas aí com essa desregulação hormonal, com essa flutuação hormonal,
esses sintomas vão piorando. Então, é dor, fragilidade, perda de massa muscular, tudo Gente, isso. mas é um assunto assim que abrange muito, né? Que maravilha, doutora, que você está buscando. Gente, eu já assim, imaginando quantas mulheres, né? Quantas mulheres passam por isso. Tem até eu, por exemplo, posso citar, nunca gostei de usar curto, short, porque é uma coisa que me incomodava, né? Apesar das pessoas, não, perna grossa é bonito, mas era uma coisa que me incomoda, não gosto muito. Então, assim, quantas mulheres agora, nós sabendo, tendo, assim, sabe, esse diagnóstico, poder buscar, fazer o diferencial, melhorar o que tem que melhorar na alimentação, fazer exercício corretamente, para ter uma vida mais leve, mais saudável. Nossa, é tudo, é maravilhoso. Com certeza. É maravilhoso. Quando eu entrei para a medicina integrativa, foi exatamente visando trazer esse tipo de melhora. E quando eu recebi o convite para participar dessa mentoria, lá em São Paulo, com a doutora Paula, eu não pensei duas vezes. Eu falei, é uma doença que acomete muitas mulheres. Como eu lido com mulheres, eu quero levar para essas mulheres uma melhor qualidade de vida, um melhor desempenho em tudo que elas fazem. A parte emocional dessas mulheres fica muito acometida. Então, é necessário um acompanhamento psicológico. Como eu disse, não é um profissional sozinho. Ninguém sozinho faz nada. A gente precisa de um médico, de um educador físico, de um psicólogo, de um nutricionista, de um fisioterapeuta. Um trabalho multidisciplinar. Uma recepcionista que atenda bem essa paciente, porque ela vai chegar lá no consultório, lá na clínica, emocionalmente instável. Ela já está cansada, ela já foi em vários profissionais e ninguém ajuda ela. Sim. Ela já emagreceu, ela já fez exercício, ela se esforça, ela malha todo dia e não vê resposta, não vê ganho de massa muscular, não vê melhora. Então, assim, a gente pode sim trazer grandes benefícios. E o que a gente traz de novidade? A gente traz a novidade que o tratamento hormonal ele é importante para manter o equilíbrio hormonal. O tratamento metabólico é importante, então a gente traz como novidade os implantes metabólicos que vão ajudar essas mulheres a desinflamar, óbvio que elas precisam muitas vezes perder peso, emagrecer, entender a necessidade de tudo isso. E a outra grande novidade é entender que é uma atividade física diferenciada. A gente não pode fazer atividade física de qualquer jeito. Por quê? Porque vai ter lesão. Vai ter lesão. Vai ter lesão. Exatamente. E vão ser lesões importantes, porque não tem músculo. Eu sempre chegava... Então, é tão certo isso que você está falando, que eu sempre chegava na academia, eu sempre falava, eu não posso fazer esteira. Eu tinha um problema. Mas você já teve uma lesão no joelho? Não, mas eu não consigo fazer esteira. A minha passada, o tornozelo dói demais. Não, então tá bom, suspendimos a esteira e aí eu ia optar pelo elíptico, né? Então, eu sempre, onde já malhei, os personal sabem que eu não fazia o uso da esteira, tá vendo? Né? E realmente a mulher com lipedema, ela precisa sim fazer um pouco de aeróbico, mas de preferência na água, para poder estimular a melhora desse processo inflamatório. Mas não deve deixar de fazer musculação. E não deve ter muito impacto. Tem que fazer a musculação, não precisa pegar muito peso. Para quê? Para poder estimular o mínimo que esse músculo cresça. Ganhar massa muscular. Porque é uma mulher sarcopênica, ou seja, ela tem pouca massa muscular. E tem muita dificuldade em ganhar massa. Eu conto minha situação. Eu já pesei 120 quilos, já fiz cirurgia bariátrica, tenho uma luta constante contra a obesidade, faz parte da minha vida a obesidade. Trabalho diariamente no controle. E agora, na transição da menopausa, do climatério, eu tenho 49 anos, não tenho vergonha de falar da minha idade, não escondo de ninguém. Tenho 49 anos, estou na fase do climatério, ainda não fiz a menopausa, ou seja, ainda não fiz a última menstruação, mas eu estou na fase de grande flutuação hormonal. E eu faço em mim um controle bem rigoroso. Eu malho bem todos os dias desde 2020. E eu
não ganho massa muscular. E o ano passado, eu fiz uma lesão muscular na panturrilha, rompi um músculo. Uma coisa que não é comum acontecer. E aí eu fui observando, vendo o diagnóstico de lipedema, estudando o assunto e consegui enxergar em mim que realmente eu tenho diagnóstico de lipedema, que passava desapercebido, passava como obesidade. E hoje não, hoje eu olho para minhas pernas e vejo quão diferente é a celulite que eu tenho. E eu já fiz procedimento de lipoaspiração e só fui piorando o caso. Então, preciso, e eu tenho feito, modificação no estilo de vida, pratico sim atividade física diariamente, pratico com meia, pratico com personal de uma forma bem consciente. É um personal que sabe do assunto, a gente discute o caso, ele tem se especializado nisso também, tem dado todo o esforço, tem estudado a cuidar de mulheres com lipedema. E a gente precisa entender a necessidade das mudanças. E nada melhor do que eu gosto muito de trazer também os meus exemplos, desde o capilar, né? É porque nada melhor do que a gente falar do que a gente vivencia, né, doutora? Com certeza, não tem nem dúvida disso. Nada melhor. E agora nós vamos falar, eu quero que você fale da clínica. Eu quero que você conta, estou sabendo que parece que vai ter uma doutora que vai vir aí para somar. Fala um pouquinho aí para nós. Eu não canso de contar, eu sempre trabalhei dentro da Clínica Center Med como pessoa física. E o ano passado eu despertei para o empreender e eu quis crescer, eu quis ir para outro ambiente. E hoje eu estou na Pires de Campos, nós estamos fundando um instituto, que é o Instituto de Saúde Integral Humanize. Lá estou eu, lá está a doutora Bruna, que é ginecologista também, a doutora Thalita, que é gastroenterologista, o doutor Fernando Fonseca, que é cirurgião plástico. E está chegando agora, a partir dessa semana, a doutora Jamile, que vem somar a nossa equipe para estar melhorando a qualidade das nossas pacientes com os procedimentos vaginais para melhorar o quê? Para melhorar ressecamento vaginal, tratar a mulher na menopausa que não pode fazer reposição hormonal, que tem um ressecamento vaginal muito importante. Cuidar do canal vaginal, cuidar da beleza da vulva, cuidar da necessidade do canal vaginal. Afinal de contas, nós mulheres somos, quando casado ou não, temos relacionamento sexual e na menopausa o canal vaginal fica muito ressecado. E a doutora Jamile vai estar trazendo para nós, a partir dessa sexta-feira, dia 28, um aparelho de laser que vai poder estar realizando esses processos na região genital de uma forma eficaz, trazendo muito mais qualidade de vida para as nossas pacientes. É verdade, porque como eu já trabalhei com a doutora Jamile lá em Piranhas, né, por 6 anos, e assim, eu sei quanto ela também é apaixonada em buscar inovação e buscar trazer a saúde e a beleza, a estética, né? Ela costuma brincar com a gente, assim como nós cuidamos do rosto, nós também temos que cuidar da nossa parte íntima, né? Então, doutora Jamile, vai ser muito bem-vinda. Outro dia nós fomos em 5 mulheres para fazer o procedimento e ela vai agregar muito, somar muito, né? E olha só que bonita, né? Você tem a sua colega que já trabalha e agora mais, então, você é um exemplo de que a soma faz o diferencial, né? 3 ginecologistas dentro de uma clínica e tudo bem. E cada uma na sua área, e cada uma vai ajudar e vamos alcançar mais mulheres e vamos deixar as mulheres mais felizes, né, doutora? Com a autoestima elevada. Às vezes, né, quando eu me mudei da Clínica Center Med para onde eu estou, que eu convidei outra ginecologista para vir trabalhar comigo, que é a doutora Bruna, que é sensacional, adoro poder trabalhar com ela, adoro poder dividir casos com ela, adoro poder compartilhar com ela várias situações. Mas, às vezes, as pessoas que estão de fora falam, nossa, mas você vai colocar uma concorrente com você? Não. Claro que não é uma concorrente, é uma colega que vem somar comigo. A gente não trabalha sozinha, a gente não anda sozinho. A gente precisa de mais pessoas. E quanto mais a gente soma com outras pessoas,
mais a gente pode ajudar um público maior, mais pessoas são atendidas, os resultados são muito melhores. E agora, mais uma ginecologista que vai somar com a gente. Então, a gente não é medo de concorrência, não, a gente não precisa disso, a gente tem que crescer. E quanto mais a gente soma com outras pessoas, mais a gente pode colaborar e ajudar com a saúde de várias outras pessoas. Com então, certeza. a soma é muito importante. Com certeza. Não são concorrentes, são colegas que podem oferecer serviços diferenciados para cada pessoa que for nos procurar no nosso Instituto de Saúde Integral. Que Humanize. lindo. Eu já faço parte de lá, gente, também. Também sou Humanize, também, né, Isso doutora? aí, claro, com certeza. Porque cuidar da saúde da mulher não é só mama, útero, ovário. Cuidar do cabelo faz muita diferença. Faz muita diferença. Vamos fazer um bate e volta? Vamos, fica à Vamos lá. vontade. Fé. Muita. Não é possível a vida sem fé. Acredito na vida após a morte. Não acredito que o nosso mundo seja resumido a isso. Nós temos um corpo físico hoje ligado a uma alma. Esse corpo físico vai acabar, mas a alma é eterna. Então a gente precisa sim se conectar com a espiritualidade, viver tentando sempre fazer o melhor. Hoje eu sempre ouço todos os dias de manhã pelo Spotify, enquanto eu estou indo para a academia às 5 horas da manhã, que é meu horário de treinar, o padre Eduardo Rocha, lá do Rio Grande do Sul. E hoje ele estava falando exatamente sobre isso, sobre a porta estreita e a porta larga, que Jesus deixou esse caminho, deixou essas dicas, né? E que a gente precisa sim fazer o bem, tentar sempre fazer o bem, plantar, cultivar coisas boas. E eu trabalho assim, com muita fé na espiritualidade, no mundo maior, e que nada acontece por acaso, e que o que a gente faz vai voltar. O universo conspira a favor das boas coisas que a gente faz. Então, a fé, ela é imprescindível na minha vida. Amém, amém. Família. Família também, com certeza, eu amo poder ter a minha família. Tenho meu esposo Anderson, que é um grande auxílio na minha vida. Me ajuda muito a cuidar dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Meu pai e minha mãe, que moram aqui muito perto de mim, que a gente está sempre perto. Cuido dos meus pais de uma forma bem individual. Cuido da saúde deles. E a família é a base. Sem família, eu acho muito difícil a gente conseguir caminhar, conseguir estrutura para trabalhar, estrutura para querer crescer, estrutura para fazer o melhor. Então, a família, para mim, é fundamental. A base crescendo de forma unida ali, o mais próximo possível, levando valores importantes de criar filhos. Hoje a gente sabe que é um grande desafio, mas a gente não pode perder a fé e a esperança em cuidar e ensinar bons valores. Então, a família é a base da sociedade. E quais são os sonhos da Elaine Maia? Onde você quer estar daqui 5 anos? O que você almeja alcançar? Você já é realizada? Quais são os seus objetivos? Bom, ter saído de onde eu saí, da Clínica Center Med, fui para um outro espaço. Estamos fazendo nascer o Instituto de Saúde Integral. Eu quero muito fazer essa minha empresa crescer. Quero outros espaços, quero passos maiores, quero poder colocar outros profissionais junto comigo. Então, no meu trabalho, o meu grande sonho é poder construir o Instituto de Saúde Integral Humanize, levando para dentro do nosso espaço profissionais que atuem na área da saúde em várias áreas, em vários setores, não só médicos, fisioterapeutas, terapeutas capilar, psicólogos, nutricionista, preparar, inclusive, um grande objetivo que eu tenho dentro do Instituto de Saúde Integral é colocar uma sala de academia, para poder ter ali um personal atendendo essas mulheres, esses pacientes. Na minha família, o grande sonho é ver meus filhos bem realizados. Faço tudo para que eles cresçam,
tento oferecer a melhor escola, a melhor oportunidade, quero que estudem. Se vão fazer, não sei, a vida, o futuro é deles, mas que eu tento proporcionar e explicar e mostrar que o caminho é estudando, é crescendo, é tendo boas atitudes, sendo humano, e é isso. Se reinventando. Na verdade, Elaine Maia está se reinventando a todo momento, né? Ela gosta de falar sempre pra gente, o importante é não parar. Exatamente. É estar em movimento. A gente não pode parar, gente. A gente tem que se movimentar sempre. Eu estava super bem onde eu estava, no meu consultório, na clínica. Atendia plano de saúde, atendia muita gente. Um movimento de consultório gigantesco. Mas eu não estava satisfeita só com aquilo, eu precisava me movimentar. E eu digo que quanto mais parada a gente fica, a gente vai se afundando. Então a gente precisa estar se movimentando, se conectando com outras pessoas, procurando conhecer coisas novas, estudando a cada dia. Inclusive, eu vou estar participando agora em breve de um processo que vai ter aqui em Barra do Garça, que é o Mastermind, para poder trabalhar o autoconhecimento, liderança, melhorar a minha capacidade empreendedora, de cuidar da minha família, de cuidar da minha casa, levando a casa, a família, até como uma empresa que a gente precisa gerenciar. É uma empresa, né? Entendeu? Então, não podemos parar nunca. Temos que estar sempre nos movimentando, sempre buscando e melhorando a cada dia mais. É maravilhoso te ouvir, amiga. Minha amiga amada, meu muito obrigada. Antes de você deixar a sua mensagem final, eu quero te agradecer por essa energia, por esse ser iluminado que você é. E eu tenho certeza que o seu propósito vai muito além do que nós estamos imaginando. Né? E muito obrigada por você deixar eu fazer parte da sua história, da sua vida. Viu? Gente, que prazer poder estar aqui. Foi sensacional. Um bate-papo muito, muito suave, tranquilo, com grandes conexões. Eu tenho muito a agradecer, estou muito feliz. Poder passar para vocês um pouquinho do que a gente vive é muito importante. E eu digo, gente, não se acomodem, não se aquietem. Precisamos estar nos movimentando. Precisamos ser disruptores. Precisamos estar sempre querendo algo mais. O comodismo, o ficar parado. Aqui tá bom, não vou fazer mais nada. Não podemos. Precisamos sempre querer mais, buscar mais. Claro que nunca passando por cima de ninguém, sempre sendo boas atitudes, sempre buscando o melhor, entendendo que acima de nós, com certeza, existe um ser muito maior. Então, tudo que a gente faz em prol do outro, em prol da gente, sem magoar, sem pisar nas pessoas, sem humilhar as pessoas, com certeza vai ser reconhecido. Então, não vamos ficar parados, vamos nos movimentar, vamos procurar sempre o melhor. E é isso. Gratidão, Irivalda. Gratidão, Academia de Negócios com Alma, por essa oportunidade. E aqui estamos. Gratidão. E vou deixar para vocês o nosso endereço da nosso consultório, Instituto de Saúde Integral Humanize, na Pires de Campos, número 852. Nosso telefone, WhatsApp, 66999892927. Você pode estar entrando em contato com a nossa secretária Jéssica, que é sensacional, e agendando o seu horário para cuidar da sua saúde de forma integral, do fio de cabelo à unha dos pés. Isso mesmo. Não podemos focar na doença, devemos focar na saúde. E eu digo mais, quando você ligar, você não vai ter uma consulta agendada, você vai ter agendado a sua promoção de saúde. Isso mesmo.
Vamos sim, vamos cuidar da saúde em todos os sentidos, em todos os âmbitos, né? E eu deixo aqui também os meus agradecimentos ao Eulio Marcos Ribeiro, à Academia de Negócios com Alma, a todos os parceiros, a todos os membros, a todos os colegas, ao nosso amigo Júnior que nos acompanha, que nos auxilia, e nós podemos estar, né, levando conhecimento, levar esse momento tão especial para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu te apoio onde for. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também. Porque eu te entendo, eu te apoio onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.